Muito bom, né? Estarmos novamente na igreja, cultuando a Deus. Uma pena que o nosso retiro hoje não deu, né? Nós tentamos avisar com antecedência. O pessoal que aluga a chácara lá diz que a gente tem um crédito que havia pago, não pode ser marcado em outra data. Criamos um grupo aí para você saber sobre isso, e a hora que a gente tiver a nova data, a gente vai anunciar. Se por acaso a data não bater com a possibilidade sua, vai ser um domingo e não haver como você ir, a gente vai devolver o dinheiro que você pagou, pode ficar tranquilo, tá? Mas o lugar nosso lá era aberto, né? A temperatura estava muito baixa. Obrigado, Sara. Você põe a bateria aí. E aí a gente não tinha como ficar, nem para o culto, porque o vento era muito frio, né? Apesar que hoje deu uma esquentada, ficou melhor, né? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João. Tem que achar um T aí, né? Aqui, né? Extensão. Pedrão, ajuda aí. Evangelho de João, capítulo 12. Aqueles que vão acompanhar a mensagem no YouTube, né? Seja muito bem-vindo no nosso meio, muito bom ter você conosco, né? Evangelho de João, capítulo 12. O pessoal está com vontade de orar, deixa eles orarem lá. Como sempre, se extrapolarem lá, vamos tentar concentrar aqui. É tão ruim a gente bloquear alguém quando a pessoa está querendo orar, né? Não precisa projetar, não, só para mim. Só para mim. Bom? João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa ou sendo tesoureiro do grupo de Jesus, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus lhe disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar mais uma vez. Algum tempo atrás eu preguei essa mensagem aqui, há uns 5, 6 anos atrás. Quem lembrar, vai aproveitar para relembrar. Quem está chegando, a oportunidade de ouvir. E eu pedi ao Senhor uma mensagem, veio essa mensagem no meu coração. Pai, eu quero agradecer por sua presença. Quero agradecer pelo seu amor, quero agradecer por cada pessoa que entrou por aquela porta. Na cabeça de cada um aqui, viemos porque decidimos vir. Mas no mundo espiritual, o teu Espírito moveu o nosso coração para cá. E nós acreditamos que se o Senhor moveu, o Senhor então tem palavra para nós. Muito obrigado pela ministração do louvor, muito obrigado porque sabemos que tu estás presente aqui e que o Senhor possa falar no nosso coração e falar na nossa vida, para que possamos te adorar em nome de Jesus. É assim que te adoramos. Fala conosco a cada hora, a cada momento. Amém? Você pode assentar. Bom, é uma história simples e muito bonita, narrada de uma forma simples, como a Bíblia o faz. Eu quero te convidar para a gente aprender com uma mulher nessa noite, né? É difícil aprender com mulher? Não, né? Mulheres
mulheres ensinam a vida da gente, e eis uma mulher que percebeu, teve percepções espirituais, e mulher tem muita percepção, e essa mulher eu quero desafiar você para que a gente possa aprender com ela a ter um quebrantamento espiritual melhor. O pessoal do louvor estava cantando e dizendo para a gente ter uma vida espiritual melhor, um relacionamento espiritual melhor, e ela nos ensina as duas condições para a gente poder ter isso, um relacionamento espiritual melhor, que a gente chama de quebrantamento ou renovação. Sempre estamos precisando disso, né? Bom, diz o texto que ela quebrou o vaso de nardo puro, o seu perfume. O evangelista Marcos e os outros evangelistas vão dizer que essa mulher, o que ela fez, seria contado por todas as gerações o que ela fez. Mas se nós pegarmos o que ela fez e compararmos com outras atitudes da Bíblia, o que ela fez não é muito do que muitos outros fizeram. Então a pergunta que se tem é por que Jesus disse: aonde for pregado o evangelho, vão dizer sobre o que essa mulher fez para mim. E hoje nós estamos pregando sobre ela, né? Obedecendo o que Jesus está falando. Na verdade, essa mulher captou o verdadeiro sacrifício do coração de Jesus. Quando ela quebra o nardo, ela está entendendo o que Jesus vai fazer alguns dias depois, algum tempo depois, que vai quebrar a sua vida na cruz. Então, quando Jesus diz que aonde for pregado o evangelho vai contar o que essa mulher fez, é porque ela serviu de ilustração do maior sacrifício que a história teria, que era a cruz do Calvário. O Espírito que movia a cruz do Calvário, movia o coração de Jesus para morrer na cruz. Então, através da vida dela, que se tornou esse símbolo, eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, né? Poucos vieram, mas que nós possamos aprender a renovar a nossa vida espiritual. E existem dois passos que ela dá, e é isso que eu quero ver com você, e que o frio não deixe você dormir aí, né? Se você estiver cochilando aí, se eu souber o seu nome de cor, eu vou falar assim: e aí, irmão, segura a onda, né? Para você acompanhar comigo aqui, tá bom? Dois passos então. Primeiro passo dessa mulher está no versículo 3, quando vai falar que ela quebra o vaso, ela derrama o perfume nos pés de Jesus, o que não é comum, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, o que não é comum, né? Ela faz coisas que não são comuns. Bom, é o exemplo de abnegação. Todos nós precisamos, se quisermos melhorar a nossa vida espiritual, termos atitudes e sermos abnegados. O que é abnegação? Abnegação é abandono, é prontidão em amar, é desprezo pelos próprios interesses, é altruísmo, é estar disposto a fazer sacrifício. Hoje parece que quase ninguém está disposto a fazer sacrifício. A abnegação é desprendimento, e aqui na vida dela, ela tem dois desprendimentos que a gente precisa: é largar coisas que a gente fica amarrado. Já viu quando você entra no seu guarda-roupa ou na sua casa, você tem várias coisas que não usa mais, e quando você quer dar uma faxina e jogar fora, não, essa aqui não vai jogar fora não, o coração fica preso, né? Então a nossa vida se prende muito fácil em muitas coisas. E há pessoas que se prendem em bens materiais, outras se prendem em relacionamentos, outros se prendem em aventuras e tantas coisas assim. Neemias na Bíblia foi um homem de abnegação. Ele deixou o trabalho dele, resolveu viajar e foi libertar e construir um muro da cidade que estava destruído. Jesus foi o maior exemplo, e Maria vai nos ensinar aqui. Bom, o primeiro desprendimento que ela tem é um desprendimento material. Porque se você pegar na conta da Bíblia, não tem jeito de a gente chegar a um valor aproximado, mas 300 denários. Um denário era um dia de serviço que a pessoa recebia naquela época, naquela cultura. Ela pega 300 denários, né, perfume, então são 300 dias trabalhados. É muita coisa ou é pouca coisa? 300 dias trabalhados. Esquece o valor da sua diária que você trabalha. Pensa na quantidade de dias, 300 dias que você trabalhou.
E aí 1 denário correspondia a 4 gramas de prata. Se você multiplicar e fazer aí, vai dar mais de 1 quilo, 2 quilos de prata, e ela para vender isso aí. Na época dela, uma mulher fazia sua economia, porque muitas vezes as mulheres não trabalhavam, e elas compravam perfume, porque perfume eram caros. Quando você lê a narrativa, você vai ver aqui, e Maria pegou um vaso de nardo é o perfume, nardo puro, muito precioso, muito caro. Ela deve ter juntado outras economias, com os 300 denários de dia de trabalho, e foi comprando perfume. Era uma maneira de estocar dinheiro, porque na época você poderia vender o perfume de uma maneira no vaso, você ia ganhar dinheiro, você ia comercializar. Então ela pega 300 dias de serviço dela. Quando você vai para o Evangelho de Marcos e vai ler essa história, que a gente tem que ler em todos os evangelhos, Marcos capítulo 14 vai dizer que ela fez o que pôde, o que dava, o que tinha. Então vamos imaginar, esquece os 300 dias de trabalho seu, mas vamos imaginar que junto com os 300 dias, você pegou 5 anos do seu passado, todo o dinheiro que você tinha, e derrama aos pés de Jesus, a sua economia, seu tempo que não volta atrás, seu investimento, a vida, a luta, a batalha, tudo que você teve. Ela pegou o que era importante, o que ela tinha, não sobrou mais nada. Todas as suas economias guardadas, ela entregou aos pés de Jesus, derramando aquele nardo, molhando o pé de Jesus com aquele perfume. Imagina o cheiro naquela casa, com todos os convidados ali. Pois bem, era um valor altíssimo, não monetariamente, mas era um valor altíssimo de uma pessoa que não tinha o coração preso no dinheiro, num bem material, no carro, numa roupa, na sua casa, naquilo que você conquistou na sua vida. Era um coração que pegou tudo o que tinha e entregou a Jesus, derramando a Jesus, e um verdadeiro, na linguagem de outros, desperdício. Quando eu e você adoramos a Deus com o que nós temos financeiramente, com o que você pode doar, a gente vai provocar reações na vida das pessoas. Tem gente que você pode adorar a Deus, servir a Deus, fazer o que quiser, mas quando você põe dinheiro, quando você doa coisas, quando você coloca a sua vida a serviço, o pessoal começa a falar: você está maluco, você está ficando religioso demais, toma cuidado disso. A gente sabe que hoje em dia nós temos igrejas que roubam os membros, né? Através dos seus cultos e campanhas e promessas que a Bíblia nem promete. Mas os discípulos ficam tão indignados. Mateus 26 e Marcos 14 diz que eles diziam: essa mulher fez errado, ela está desperdiçando a vida dela, ela está adorando a Deus. Eles não eram contra ela adorar Jesus, eles sabiam que Jesus merecia todo o amor, todo o respeito, toda a dedicação e tudo. O que eles eram contra é que na percepção deles, essa mulher não teve prudência, essa mulher desperdiçou, poderia economizar e fazer alguma coisa a mais, e dar só um pouquinho, mas ela deu tudo o que ela tinha. Faltou-lhe prudência, faltou-lhe sabedoria. Essa era a cabeça dos discípulos. E Judas, para sair de forma elegante, porque Jesus precisava de dinheiro. Quando Jesus trabalhava, tinha que ter dinheiro. Havia muitas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, porque ele não trabalha e saiu para pregar o evangelho e viver. Judas era o tesoureiro do grupo. Então o dinheiro entrava ali e ele tirava. E os discípulos não sabiam que o dinheiro estava sumindo. Então ele disse: podia pegar esse negócio e dar para os pobres. Mas na verdade, diz a Bíblia, o que ele queria era desviar o dinheiro. Então preste atenção: você pode dar sem amar. Tem muita gente que doa coisas sem amor, não é verdade? Tem pessoas que fazem obras sociais sem amor. Você pode dar quantias de dinheiro sem amor, mas jamais você pode amar sem dar, porque todo mundo que ama, o amor move a gente a abrir o coração para jogar, para abençoar, para poder ministrar na vida das pessoas. Então Maria está colocando dela que a vida dela em amor, em devoção. Ela foi extremamente extravagante. Pegar um vaso de nardo puro e derramar tudo nos pés de Jesus.
Será que um copo não dava? O que os irmãos acham? Pega ali uma jarrinha menor, um copo, põe, vou usar o copo. Ela usa tudo. Então, na linguagem dos discípulos, quando Maria estava adorando, ela foi extravagante, faltou-lhe senso, faltou-lhe prudência. Mas deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos também. Quando Davi foi ungido, ou ele estava ali lendo sobre a unção de Arão, Salmo 133, lá diz que foi derramado óleo na cabeça do sacerdote Arão, e que esse óleo era tanto que o óleo desceu para onde? Para as barbas, depois começou a pegar a roupa e molhar. Um pouquinho de óleo não dava? Dava, mas foi extravagante, não foi? Quando Davi, em outro momento, segundo Samuel capítulo 6, vence a batalha, diz a Bíblia que ele esquece que ele é o rei, imagine o rei, e ele sai dançando no meio da procissão, feliz com a batalha, junto com o povo que ganhou, que festejava a vitória de Israel. Davi estava adorando a Deus com alegria, e a mulher dele disse: você está sendo extravagante, você é o rei, você tem que ter decoro parlamentar, você tem que ter aquele decoro, aquela coisa linda de político, e não ficar no meio do povo, se dando ao ridículo. Olha quem você é. Mas Davi estava adorando. Então, quando nós adoramos a Deus e queremos melhorar a nossa vida e desprender de coisas de nós, outros vão criticar, mesmo que você faça com o seu dinheiro, mesmo que você faça com o seu carro, mesmo que você faça com roupas. Todas as vezes que você se doar, se entregar, você vai ter gente criticando. Não era assim na Bíblia? Profetas rasgavam o coração, falavam do amor de Deus, morriam pelo Evangelho, outros zombavam, né? Você vai ver Maria quebrando o vaso, os discípulos reclamando. Você vai ver Jesus chorando por Jerusalém, o povo falando: por que ele chora por um estranho? Sempre há uma abundância de entrega na vida de uma pessoa. Qual o segredo para a gente desapegar financeiramente? É a nossa vida pertencer a alguém. Olha o versículo 3: ela entrega o vaso, porque o vaso representa a vida dela. O vaso representa uma vida quebrada, e algumas coisas ela faz que a gente precisa entender. Ela assume a posição de uma escrava. Na época da Bíblia, toda casa tinha um servo que lavava os seus pés. Você não andava pelo asfalto como a gente tem hoje, você andava por trilhas do deserto, você andava por terras empoeiradas. Então, quando você chegava, se você chega na minha casa para me visitar na época da Bíblia, eu tinha um funcionário, e esse funcionário às vezes era um escravo, porque a escravidão acontecia, e ele lavava os seus pés. Tinha uma bacia, você não entrava na minha casa sem lavar seu pé. Você chegava, tirava o sandalhão de couro, ele lavava o seu pé, enxugava. Isso é uma maneira de eu te dizer: você é importante para entrar na minha casa, é bom te receber. Maria deixa a posição do escravo, do servo, e ela mesma faz. Ela recebe Jesus, ela derrama perfume, ela pega o cabelo, ela enxuga, se humilha diante de Deus, ela troca água pelo perfume, toalha pelos cabelos. Ela entendia o que Jesus dizia assim, que a gente tem que ser amigo dele. Um amigo faz mais do que o servo faz só o que manda, não é isso? Quando você está no trabalho, você tem deveres do trabalho para fazer, você não vai fazer coisas além do que o seu patrão manda. Quando você é muito dedicado, você faz. Você não tem interesse, você quer fazer o que é pedido para você ali para terminar. Jesus diz: aquele que me ama, aquele que quer me conhecer, ele é muito mais do que um servo, ele é amigo. E ela entendeu isso, ela entregou a sua vida naquele momento de adoração. Quer melhorar a sua vida espiritual? Eu quero melhorar a minha. Maria aprendeu a liberdade de agir. Vou mostrar para você de uma forma rápida. Na cultura de Maria, uma mulher não ficava aos pés de um homem. Era só os homens que sentavam para ouvir o rabino. Jesus era um mestre rabino. Maria aqui, ela vai aonde? Aos pés. Ela já começa quebrando. Olha o tanto que ela é criativa. Minha vida é de Jesus, meu perfume é de Jesus, meu tempo é dele, meus investimentos é dele, eu quero adorá-lo, e nada vai me parar. Ela já começa por aí. Não, o lugar que eu tenho que ficar é nos pés de Jesus. E ela foi para lá e ficou só onde os homens ficavam. Ela queria aprender de Jesus. Bem, ela substitui a água pelo quê? Pelo perfume.
Não, água todo mundo tem, água todo mundo faz. Jesus merece mais do que água. Ela vai dar perfume, ela dá a vida, ela dá o tempo dela. Ela substitui a unção na cabeça pela unção nos pés, né? Ela vai lá se humilhando. Ela substitui a toalha pelos cabelos. Olha o tanto que ela vai se entregando na adoração. E a cada momento ela entende que boa obra não é apenas ajudar o pobre. Os discípulos disseram assim: vamos ajudar o pobre com esse dinheiro. Quando eu falo boa obra, o que você pensa? Gente, nós precisamos fazer boas obras. A gente pensa, dá uma marmita para o pessoal da rua, dá uma roupa desse frio, um agasalho que ainda precisando, não é? Um abraço é boa obra em alguém que está precisando. Ouvir alguém que está aflito e angustiado é uma boa obra. É, só que o mundo religioso, ele se prende muito nos métodos. Falar para os discípulos assim: boa obra, o que eles faziam? Pegar dinheiro e dar para o pobre. Só pegava coisa. E Maria não, na cabeça dela, uma boa obra é ter criatividade, é chegar perto de Jesus, é ver coisas que ninguém vê. O espírito dela vai embalando com Deus e ela vai ministrando e vai tendo vida. Olha o que essa mulher vê. É uma mulher visionária, que muitas vezes nós não vemos. Preste atenção, 3 coisas que ela vê. Ela vê que aos pés de Jesus é lugar de colocar o passado e é lugar de colocar o futuro. Dá para entender? Por que vocês acham que Maria jogou 300 dias de trabalho da vida dela nos pés de Jesus? Olha como começa o capítulo 12. Quero ler de novo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava quem? Lázaro. E o que mais que diz o texto? A quem Jesus tinha ressuscitado. Era coisa simples. Maria jogou 300 dias no pé de Jesus, porque Jesus ressuscitou o irmão dela, que tinha 4 dias podre da sepultura. Simples, não é? O coração dela estava tão tomado de gratidão, e ela entende que aos pés de Jesus ela coloca o passado. Esse homem ressuscitou meu irmão, não é? Mas aí, aos pés de Jesus ela coloca o futuro, que ela trabalhou 300 dias para fazer o que com esse dinheiro? Vamos imaginar que você está juntando um dinheirinho aí. Esses dias eu ouvi uma história de uma igreja, achei tão interessante. O obreiro da igreja, uma igreja pequena, congregação, estavam fazendo campanhas, levantando dinheiro para poder construir um templo, que a igreja não tinha um templo. Então fazia campanha, vendia pamonha, um monte de coisas. Aí quando eles chegaram no valor X, que dava mais ou menos por entrada, o que aconteceu? Um membro da igreja, a igreja era pequena, adoeceu com câncer, de uma forma quase terminal, e precisava fazer uma cirurgia. O obreiro da igreja chamou a direção da igreja e falou: nós vamos pegar o dinheiro que a gente fez para a campanha e nós vamos pagar a cirurgia da irmã. E a direção da igreja falou assim: amém, ela é mais importante do que a construção. Coisa boa, né? Nós podemos investir a nossa vida em quem está precisando. Então Maria vê isso. Ela diz: olha, viver o presente é viver agradecendo pelo passado e viver olhando o futuro, colocando o futuro nas mãos de Deus. Eu não vou ter mais os 300 denários, mas eu vou ter Jesus cuidando de mim. Porque se ele levantou meu irmão que estava 4 dias morto, ele pode cuidar do meu amanhã, não tem dinheiro. Você vive assim, colocando o seu passado na presença de Deus? Gente, nós estamos aqui hoje, aí você passa uma dificuldade, você fala assim: tantos anos tenho eu, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Como Deus tem sido bom com a minha história, como Deus me livrou de tantas coisas. E você começa a adorar, e você começa a conversar com Jesus, e você vai dizer: poxa, hoje eu estou melhor do que antes. Deus fez muitas coisas na minha vida. Aí você olha para frente, fica preocupado com o que vai ser amanhã, e você diz: bom, se Jesus cuidou de mim até aqui, Ele vai cuidar de mim até amanhã. Entende? É isso que está na cabeça dela. Ressuscitou meu irmão, e eu pego o dinheiro que eu guardei para o futuro, está tudo presente nos pés dele. Olha que mulher visionária. Entende que a vida está aos pés de Jesus. Nós entendemos assim, que a nossa vida está aos pés de Jesus. Olha o que mais ela vê. Ela vê que aos pés de Jesus é o lugar para se estar entre a bênção e entre o vale. Entende? Se você acompanhar aqui em João 11:32, há uma morte na família, né?
A bênção era uma refeição. Qual era o vale? Lázaro estava doente. Quando você vai ler a história, aonde Maria estava, diz a Bíblia que ela correu para os pés de Jesus, na hora da morte, do vale da dor. Mas na hora da bênção, da festa, imagina esse capítulo 12, irmãos. 6 dias depois, vai ter um jantar, aí o cara que morreu 4 dias está lá, mas a galera toda de Jesus, mas alguns que ouviu, que festa, que almoço seria isso, né? Falar, poxa, que legal demais, Jesus nos ama a gente. E aonde ela fica? Nos pés de Jesus. Sabe qual é o problema? Na nossa época, muitos de nós só correm para os pés de Jesus no vale, quando está precisando de um emprego, quando está precisando de dinheiro, quando está precisando de saúde, quando está precisando de solução, aí vão correr para os pés de Jesus. Mas a hora que está ganhando dinheiro, está tudo bem, a vida está indo bem, nem tempo para vir na igreja a gente tem. Maria entende, tanto no vale quanto na bênção, meu lugar é aos pés de Jesus. Será que nós entendemos isso? Que a nossa vida toda se resume em estar aos pés de Jesus? Olha a terceira coisa que ela vê que a gente não vê. Ela vê que o mais importante é demonstrar amor para alguém quando essa pessoa está viva, e não depois que essa pessoa morre. Porque ela pega e fala assim, Jesus fala, pega esse dinheiro aí, guarda com vocês até meu sepultamento, porque Maria já me ungiu antes. Havia costume em Israel de ungir e dar banho com óleo nos defuntos, preparar o corpo, embalsamar aquele óleo perfumado, era uma atitude de carinho pela pessoa que foi embora um dia. Maria já entendeu isso, já sacou, ela falou, eu vou esperar Jesus morrer para fazer isso? Eu vou fazer isso agora que ele está vivo. Você já viu na nossa cultura como é as coisas? Você fica muito tempo sem ver uma pessoa, muito tempo. Aí eu pergunto para você assim, por que você não viaja, vai ver seu pai, vai ver uma irmã, vai ver quem você ama, para dar um abraço e passar tempo? Aí o que a gente fala? Não temos dinheiro ou não temos tempo. Tá bom. Aí você está na sua casa, 1 da manhã, o telefone toca e alguém diz assim, morreu o seu irmão. O que a gente faz? Arruma dinheiro emprestado, pega um monte de coisa, sai na madrugada, vai sem poder, fica lá o velório todo, vem embora e parcela tudo que a gente fez para ir pagando 2, 3 meses, 4 meses. Não é assim que a gente faz? Maria faz diferente. Ela fala assim, se eu tenho ele vivo, eu vou ungir ele agora. Para que eu vou preparar o corpo dele depois da morte? Né? Há um tempo atrás, eu mais a Zenaide tínhamos uma irmã muito querida, fala irmã, porque cresceu conosco na Ebenezer. Ela, quando eu mais a Zenaide casamos, no primeiro mês, se eu não me engano, de casamento, a família dela mudou da cidade de Anápolis, ela ia perder o emprego, trabalhava aqui na União Evangélica, e nós falamos para ela, você vai morar com a gente. A gente tinha uns 2 meses de casado. Aí até o pastor Marluz falou assim, mas vocês estão de lua de mel, vai levar uma amiga. Eu falei, não, mas é uma irmã querida, e ela vai trabalhar o dia inteiro, só vai ficar com a gente de vez em quando. E ela prosperou ali, Deus abençoou, cuidou da família dela, o pai foi muito grato, depois ela casou. Tempos depois ela adoeceu e faleceu. Se eu disser o nome, os irmãos devem saber, uma professora famosa da União Evangélica. No sepultamento dela, no velório dela, nós tivemos um culto de mais ou menos 2h30, cada hora um falando, chefe da UNE, pastor, e o pessoal preocupado pedindo se eu queria falar, e eu guardei, não queria falar, fiquei ali até o final, e o pastor falou assim, Giovanni, pelo amor de Deus, todos os amigos querem que você fale, e eu falei em homenagem, eu disse assim, olha, tantas palavras lindas que foi dito para minha amiga, mas ela não ouviu nenhuma dessas palavras. Que coisa linda desse sepultamento. Eu não queria falar por isso, porque ela não está aqui. Que adianta nós falarmos coisas tão lindas do sepultamento, quando nós temos a oportunidade de falar em vida coisas tão lindas das pessoas que estão perto de nós? Mais importante era ela ouvir, não é? Mas agradeci o carinho da turma lá e tal. Essa mulher entende isso, gente. Adoração é dizer para Jesus quem Ele é quando você pode. É valorizar Jesus agora.
Quando você vê alguém dando dinheiro para ajudar a igreja, ajudar numa obra, e o coração dele está cheio de amor, e o culto foi bênção para ele. Gente, que coisa maravilhosa, a pessoa entregou o seu coração, entregou a sua vida. Se outros roubam dinheiro, se outros fazem o que quiser fazer, problema dos outros. Maria não está nem preocupada com isso, ela quer adorar, quer buscar, porque o coração dela está cheio de Deus. E quando o coração está cheio de Deus, já não fica agarrado em bicicleta velha, em carro do ano, em roupa. Essas coisas passam. Nós usamos as coisas para adorar a Deus. Tudo que nós temos, Deus nos deu. Você tem uma casa muito bonita. Para que você tem uma casa bonita se a sua igreja não vai lá? Se os seus amigos não vão lá? Você tem um carro no ano. Esses dias alguém querido meu falou que queria ir na rocinha da gente, mas ele não põe o carro no cascalho. Difícil, né? Você tem um carro bonito, você tem um carro bom, mas você não anda no cascalho, porque tem buraco. Para que você quer esse carro? O que Deus está te dando é para você usar, e usar para adorar, e usar para bendizer, e usar para pegar e pôr na obra, e dar dinheiro na igreja, ajudar, entregar seu dízimo, se desprender dessas coisas, porque Jesus diz: melhor é dar do que receber. Mas quando a vida da gente não está grato diante de Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele vai fazer, a gente se amarra nessas coisas. E aí a gente critica quando alguém dá R$100, a gente critica quando alguém dá o dízimo, a gente tem dificuldade para dar o dízimo. Não, gente, a vida de igreja de adoração é quando o nosso coração está pulsando diante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para os adoradores, para o Ministério de Louvor que está aqui, para você. O que é mais importante em uma igreja? A gente encher a igreja de pessoas com habilidades, técnicas para fazer as coisas dentro da igreja, ou a gente encher a igreja de gente que tem um coração que pulsa, piedoso, vibrante, apaixonante? É muito melhor um coração que pulsa do que uma técnica que alguém tenha. O seu coração tem que pulsar, tem que vibrar pelo amor que você tem por Deus. Dar dinheiro, dar casa, usar coisas, pôr o seu tempo, isso é nada. Isso é nada diante de Deus quando o coração pulsa de alegria porque Ele fez. Qual a maior coisa que Deus fez por nós, gente? Salvação. Vida eterna. Gente, você já parou para pensar que você não vai morrer? Você vai passar, porque a morte física é uma passagem. A morte espiritual você não tem, porque você está vivo com Jesus de Nazaré. Amém. Você já parou para pensar nisso? Isso é a maior bênção que você tem. Você é enriquecido por Deus. O resto, consequência. Tudo que vem, consequência. E essa mulher entende isso. Eu quero caminhar para o fim. Ela diz assim, ela é liberta dessa prisão do método, né? Os discípulos estavam assim: pega e dá para os pobres. Enquanto os discípulos estavam lá calculando que ela deu 300 denários, isso não podia fazer isso, porque os outros textos vão dizer, estão fazendo cálculo. Olha o que essa mulher fez. Ô mulher burra, né? Ela podia, com 300, ela fazia 10 coisas o que ela fez, e ela não está nem preocupada em fazer cálculo. Ela está querendo adorar a pessoa que ela ama, que deu vida para o irmão dela, e a alegria que ela tem na vida. Então essa mulher não está preocupada com a opinião dos outros. Estou nem aí se eu vou sentar aonde só homem senta, se eu vou pegar meu cabelo e enxugar os pés daquele homem, se eu vou derramar perfume. Eu não estou nem aí que os outros estão pensando. Eu quero adorar a Deus com iniciativa, com vontade, né? Porque a opinião pública ela muda muito. Querem ver um exemplo? A Bíblia fala no livro de Atos que o apóstolo Paulo, num naufrágio que teve, chegou numa ilha. Depois de um naufrágio, perderam tudo. Quando chegou na ilha, a primeira coisa que ele foi fazer foi pegar lenha para fazer uma fogueirinha, que depois de uma noite de naufrágio, você quer esquentar um pouquinho. Aí o que acontece? A cobra mais venenosa da ilha pica ele. O que os moradores falam? Deus me livre desse homem. Mal saiu de uma praga, já entrou em outra praga. Isso aí só tem alguma maldição em cima dele. Aí ele não morre. O que os homens fazem na ilha?
esse homem só pode ser um Deus. Já mudou de opinião. Você encontra com pessoas que mudam de opinião toda hora. Hoje para eles você é um santo. Amanhã, vou nem falar o nome que você é, né? A opinião dos outros não nos preocupa. O que nos preocupa é a opinião de Deus a nosso respeito. É o que nós vamos fazer de Deus. E Maria está aqui, ligadona em Deus, fazendo o que tem que fazer, adorando o Senhor. E é lógico que ela vai aprendendo a adorar com a vida dela. E ela vai nos ensinando. Como é a nossa adoração na igreja? A gente entra, aí o louvor tem que tocar para nós, aí a gente tem que começar a cantar. Olha os métodos. Aí canta 1, 2, 3, 4. A gente olha no relógio. O louvor hoje está demorado, né? Nós somos presos aos métodos. Quando Jesus encher seu coração com graça, com amor, os métodos vão sumindo, vai pulsando vida. E você vai se jogando na presença de Deus. Você quer Deus, você quer Deus. E cada hora você vai caminhando e vai aprendendo a colocar a sua vida nos pés de Deus. Eu quero terminar aqui dizendo que muitas vezes ser acusado de um erro não significa que a gente está errado, né? Ela foi acusada que fez um desperdício. Ô mulher burra, gastou todo o dinheiro que tinha, podia ter feito isso aí e mais. E Jesus, por outro lado, está dizendo assim: aonde for pregado o Evangelho, vai contar o que essa mulher fez para mim. Ô mulher inteligente. Aí qual a opinião que vale? A opinião dos discípulos ou a opinião de Jesus? Então, quando Deus começar a encher teu coração e Deus falar com você, faz isso na vida da pessoa, vai, pega aquele dinheiro, abençoa fulano, ore a Deus, Deus falou, faça, porque não vai te faltar. Deus vai cuidar de você, todo dia, toda hora, todo momento, Ele vai cuidar de você. E eu queria te dizer então, se nós não pudermos imitar Maria, ou ser igual a ela, então não vamos imitar Judas. Porque Judas criticou demais, falou demais. Então quando você vê alguém se entregando, quando você vê alguém adorando, quando você vê alguém cheio da presença de Deus, o fogo, né? A maneira dele se expressar, não diga assim: fulano é doido, que exagero, não precisa disso. Eu acho engraçado demais o ser humano, né? Os torcedores de futebol aí que acham bom, né? Mas eu fui ver o Flamengo no Serra Dourada há uns anos atrás, e aí naquela arquibancada, eu pensei que aquela arquibancada ia cair. Eu falei, rapaz, esse negócio tem que ser seguro mesmo, né? E aquele barulhão, tira o pé do chão, aquela coisa, todo mundo gritando. Tinha alguém reclamar? Não, só quando ganhava o jogo mesmo, né? Aí na igreja, você está na igreja, adorando, orando, você está vibrando, você tá, que nem o Silvio dando uns gritinhos aí, né? Aí tem uns que falam assim: lugar de igreja, lugar de gritar, né? E nós começamos a criticar os outros, porque eles estão expressando adoração. É lógico que tem que ter o bom senso, é lógico que não vai ter arruaça, porque tem muitas coisas acontecendo na igreja hoje, mas quando a liberdade do Espírito toma a gente faz coisas para abençoar os outros. O Espírito que age não prejudica o outro que ouve, e aí a gente vai entrando, vai adorando. Agora todo mundo na igreja vai ter que gritar que nem o Senhor? Não, você adora a Deus do seu jeito. Estou falando assim que tem liberdade com o Silvio, né? Você adora a Deus do seu jeito. Tem gente que entra aqui, fica sentadinho, você não está nem ouvindo a voz dele, mas o coração dele está queimando. Amém. Ele está queimando com graça, ele está, oh Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor cuida de mim demais, e ele está até longe, só Ele e Deus. Cada um tem o seu jeito, mas cada coração tem que pulsar, tem que bater forte quando está na presença de Deus. Seu coração pulsa por Deus? Ele bate com desejo de aproximar de Deus? Você é abnegado por Deus? Se for para vender isso, nós vamos fazer. Se for para pegar isso e fazer. Nossa igreja tem umas histórias interessantes. Nós tivemos uma história de um membro de uma igreja aqui, que ele estava desempregado, muito tempo desempregado, a igreja ajudando ele não está aqui mais, e nós oramos para Deus abençoar. E aí ele arrumou um emprego. Quando passou um mês, ele veio entregar o dízimo dele, que era o primeiro emprego dele, e ele entregou todo o salário dele.
tesoureiro pegou, queria devolver. Acho que teve algum equívoco. Não teve. Eu fiz um voto com Deus, que quando Ele me desse o primeiro emprego, todo o salário seria para Ele, para a obra dele. Alguém ouve e fala assim: um pouquinho dava. Quando o coração pulsa por Deus e Deus fala, a gente faz coisas que só a gente e Deus sabe. Ninguém precisa criticar. Aí vamos criticar. Mas o que está pegando fogo no nosso coração é o nosso amor, é a nossa paixão, é a nossa devoção. Coisas materiais, passam. Isso aí é de menos. Mas Deus fala no nosso coração. Eu desafio você a ser generoso. Não estou pedindo seu dinheiro. Estou pedindo para você ser generoso. Para você abençoar com o seu dízimo. Seu não, dízimo do Senhor. O dízimo é do Senhor. Eu dou o dízimo como pastor da igreja, a dar o dízimo. Eu estou pedindo você para dar além do dízimo. Ser generoso. Uma pessoa generosa dá além, dá a própria vida ajudando as pessoas. Desafiar isso. Ser generoso com a paz que está no seu coração, passar para as pessoas, entregar a sua vida. Ser generoso com as coisas que Deus te deu. Vai ter um retiro, não tem carro para levar, pastor, põe aí, eu vou lá levar, vou 2 vezes e volto, vou ajudar. Nós vamos. Ser generoso com os irmãos que vêm da igreja, pessoas que moram mais distante, que não tem um carro, que não tem uma bicicleta, que vai andar às vezes atravessando o bairro. Não, pastor, quem é que está precisando aí? Não, pode deixar comigo. Todo culto eu pego e eu deixo. Ser generoso com a nossa casa, abrir a porta da nossa casa, abrir a porta da nossa vida e dizer: olha, gente, se vocês precisarem, está aqui. Às vezes o jovem não tem nem lugar para reunir. Aqui na igreja, mas jovem quer uma coisa diferente, né? Então de repente você fala assim: não, pastor, estou oferecendo minha casa, lá tem uma área boa lá, pode deixar o lanche que eu vou fazer para o jovem também. Ser generoso. Nós precisamos assim. Entenda uma coisa: quanto mais você der, mais você vai receber. Então, quanto mais você querer, o segredo é o quê? Mais dá. Que aí Deus vai derramar muito mais. Mas a gente faz não para receber, a gente faz porque já recebeu. Amém. Eu encerro assim: Maria derramou o perfume porque ia receber ou porque já tinha recebido? O que ela tinha recebido? A vida do irmão. Ô, gente, você está ali conversando com o irmão, você está ali, ó. A Eva estava toda queridinha hoje, vendo viu, né? Estava brava, parecendo um adolescente bravo, querendo ver a sobrinha. Ela tinha um monte de coisa para fazer, né? Tem coisa melhor? Aí vamos imaginar que o irmão adoece, morre. Aí a Eva fica assim: oh meu Deus, nasceu agora a menininha, meu irmão morreu. Aí de repente, lá na hora do caixão, Jesus levanta ele e fala assim: não está na hora não. Vamos levantar, deixa ele viver mais. Aí, 6 dias depois, está todo mundo na casa almoçando. E aí o coração dela está cheio de Deus. Olha, tem coisa melhor do que Deus fazer para a gente. Deus tem te dado vida eterna, tem te dado saúde. Deus tem te dado gente que te ama. Deus tem te dado gente que te dá trabalho. Não é? Tem gente que dá trabalho para a gente, mas é para mudar o coração da gente, porque se fosse só gente boa, a gente seguia torto em algumas coisas. Deus está te dando. Então diz: seja grato para Deus. Não deixe as coisas estragarem. Olha para a sua igreja, vê as coisas estragando. Não, eu vou fazer isso aí. Vou dar meu tempo, eu vou ajudar, vou fazer isso, fazer. Envolva-se. Envolva-se para entregar diante de Deus. É isso que Ele está querendo. Coração que pulsa. Não coração gelado. Coração gelado e não tem nem mais, está na sepultura, está no cemitério. Né? Igreja não é cemitério. Igreja é lugar de adoração. Bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por tua presença, muito obrigado por teu amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo. Há muitos anos atrás, a gente olhava e dizia: Senhor, como é que eu vou construir a minha vida? Hoje a gente olha e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor construiu a minha vida. Há muito tempo a gente olha para frente e diz: Senhor, como é que eu vou terminar a minha vida? Preciso de correr. Hoje a gente olha e diz: Senhor, obrigado porque o meu amanhã está nas suas mãos. Amém. O Senhor cuidou ontem, cuida hoje, vai cuidar amanhã. Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de demonstrar amor por quem ainda está vivo.
e quem ainda precisa de um abraço, de uma palavra, de um incentivo, de um tempo. A vida virtual, a vida líquida tem tirado muito tempo da gente. Até na hora de um almoço, a gente fica com quem a gente ama e fica conectado em várias ligações ao mesmo tempo. Quanto tempo a gente está perdendo, Senhor? Nos ensina a focarmos em quem está na nossa frente, em quem passa tempo conosco, aproveitar a vida e viver a vida com intensidade, Deus. Enche-nos da sua graça e do seu amor. Que a gente possa valorizar pessoas enquanto estão vivas. E que a gente possa usar as coisas que o Senhor deu e curtir a vida mesmo, mas abençoando, devolvendo, entregando muito mais do que a gente pode dar, por um coração generoso. É só assim que a gente vai encontrar o milagre da paz, o milagre da fé, o milagre da tranquilidade, o milagre do sentido de viver, quando o Senhor faz coisas acontecer na nossa vida. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.